Um homem que parece ser boa praça, de sorriso fácil, amigo para todas as horas, mas que usa tudo isso para esconder uma personalidade de um monstro. Tô falando desse cara aqui, ó. Nilson Muniz é o nome dele. Já é condenado a 81 anos de prisão por abuso de menor. Entre as vítimas desse monstro está a filha dele, que ele violentou sexualmente desde criança. É reportagem mais uma de alerta aqui na tela do Balanço Geral. Diante das câmeras está um músico, um cantor. Pois eu amo mais que tudo nesse mundo, é um amor tão profundo, topo o que der e vier. E agora, meu irmão? O homem, que à primeira vista não representa perigo, esconde a personalidade cruel de um abusador de menores. Quem foi o seu abusador? Foi meu pai, meu próprio pai. Foi nesta época, quando Nilson Muniz era mais novo, que aconteceram os primeiros abusos sexuais. A filha hoje tem 31 anos e prefere não aparecer. Foi molestada por ele dos 4 aos 9 anos de idade. E colocava filmes pornográficos para mim e para minhas amiguinhas, para a gente assistir, mandava a gente reprisar as cenas. E isso ocorreu até os 9 anos de idade. Uma vez uma amiga que era maior do que eu foi dormir na casa com a gente em Foz, que a gente ia morar lá, minha avó foi. E essa amiga amanheceu na cama dele sem calcinha. Com o tempo, as agressões contra o corpo e a mente da criança cresceram, assim como as formas que Nilson escolhia para praticá-las. Ele passava a mão comigo, ele chegou a fazer o ato, né, consumar o ato. E me levava, porque como minha mãe se separou dele nessa época, ele me levava para onde ele queria, entendeu? Como ele era meu pai, ninguém ia suspeitar dele. A minha mãe soube aos 9. Ela disse que quando eu era pequena eu tentei contar, mas aí depois eu desmenti por ameaça dele. E o que ela fez? Ela não acreditou, né, por ser meu pai. Depois ele confessou para ela, antes deles reatarem, né? Só que daí, como ela era evangélica, acabou perdoando e passou uma borracha por cima disso. Em 2007, a mãe da menina pediu o divórcio. Ele continuou agindo. Não satisfeito em abusar da própria filha, Nilson escolheu novas vítimas e manteve o comportamento de criminoso. Amigos em comum. Foi assim que a Simone conheceu Nilson em 2014 e durante 4 anos eles mantiveram um relacionamento. Ela e as 3 filhas, garotas com idade entre 5 e 10 anos, eram inquilinas do abusador. Moravam no mesmo terreno, porém em casas diferentes. Simone é cozinheira e trabalha à noite num restaurante. Ele aproveitava a sua ausência para assediar as crianças. O que as suas filhas disseram? O que ele fazia? Coisas absurdas. Coisas que eu não tenho nem coragem de pegar para ler. Coisas absurdas, desde filme, fazia elas ficarem mexendo nele, nas partes íntimas, coisas horríveis. Eu não tenho coragem de pegar para ler. Uma das filhas da Simone foi abusada pelo Nilson em 2015, quando ela tinha apenas 10 anos de idade. Hoje, aos 16, ela topa falar a respeito desse assunto e vai contar como tudo aconteceu. Foi numa noite que eu tava na casa dele, aí ele tinha me chamado pra jogar no computador. Aí eu fui. E aí, depois de um tempo, ele me deitou na cama, aí ele me cobriu. E aí ele começou a me tocar, e aí tipo, tirou a minha roupa. Aí meu pai chegou na hora e bateu no portão. Ele foi atender. E aí quando ele viu que era meu pai, ele entrou na casa e falou pra mim colocar a roupa e tirar a coberta. Não era pra mim contar pra ninguém, que não era pra nem lembrar disso, que tipo já tinha passado e que não ia acontecer de novo. Só que daí aconteceu outras vezes. E como é que foram esses outros abusos? Ele sempre me pegava no colo e ficava me tocando. Ele também teve uma vez que ele me deitou na cama, tirou os meus shorts e... Depois de ver a irmã tendo coragem para falar o que viveu, outra filha de Simone conta como e o quanto sofreu nas mãos do agressor.
Ele chamou eu pra ir assistir na casa dele um filme lá no computador. E ele falou, não, deixa que eu escolho. E daí ele pegou, ele põe um filme pra maior de 18. E nós estávamos sentados na cadeira da minha prima. Ele falou, deita ali na cama. Daí nós deitávamos ali. E daí ele pegou, ele começou a mexer com a gente. Ele mexia por cima da roupa. E daí depois ele começou a fazer mais pior. A minha filha mais velha, com o tempo ela começou a ficar mais chateada, mais quieta, mais encolhida no canto dela. E que eu descobri mesmo, que foi descoberto, eu acho que foi num feriado de 7 de setembro, não me recordo o ano, que a gente estava combinando de viajar. Aí a minha filha do meio, a Tayana, ficou com medo que eu deixasse elas e falou na escola. Daí foi onde a diretora me chamou para conversar e onde estourou toda a bomba. Em setembro de 2017, Simone e a filha do Nilson procuraram a justiça e denunciaram os abusos. Em 9 de julho do ano passado, Nilson Muniz foi condenado a 81 anos, 9 meses e 5 dias de prisão e é considerado um foragido da justiça. Se a gente tinha provas, testemunhas, desde o começo, por que eles já não seguraram ele, pelo menos para caridade? Se fosse inocente, soltava. Mas ele não estava mais que provado que ele não era inocente, então já era para ele estar preso. Ele tinha que sair de lá direto para a cadeia. Depois que os abusos se tornaram públicos, segundo a filha do Nilson, ele deixou Curitiba. Morou em São Paulo, no Paraguai, em Foz do Iguaçu, em Sinop, no Mato Grosso. Mas a última informação a respeito do paradeiro do abusador é de que ele estaria no Rio Grande do Sul. Simone e as filhas acreditam que ele possa ter violentado outras crianças. Que a gente sabe, tem mais 7. Fora as que a gente não sabe, né? Nos outros estados, que a gente morou em Piracicaba, ele morou em Sinop. Então, a gente queria que divulgasse para poder, mais vítimas, poder fazer a acusação e prender ele, né? Porque ele, mesmo acusado, ele continua solto, foragido. Querem um basta e ver Nilson atrás das grades. Precisa achar, porque em qualquer lugar que ele se restabelecer, ele vai continuar fazendo, porque ele não demonstra nada para ninguém. Quem sempre quer conversar com ele vai achar ele uma pessoa bacana, legal, honesta, gentil. Ele está sempre pronto para ajudar. Ele nunca deixou transparecer que ele fosse um pedófilo. Se ele fez com nós, ele pode estar solto por aí e fazer com os outros tipos de criança. Ele aparenta ser uma pessoa super simpática, se dá bem com todo mundo, ele engana qualquer pessoa. Eu não quero que ele faça isso com mais ninguém, eu sinto nojo do que ele fez. Tipo assim, a sensação que eu tenho, o pai da gente é para ser o protetor, o amigo. E é a pessoa que mais me machucou.